Quem tem que cuidar do seu pai e da sua mãe é você. Se não tiver quem socorre, a igreja socorre. Agora, se tem quem socorre, você que tem que socorrer. Que história é essa? E é por isso que Paulo vai falar isso. Aí teve uma outra igreja que teve uma galera que disse assim: agora é o seguinte, Jesus está voltando, a gente come, bebe, dorme e espera Jesus voltar. Paulo diz: tudo bem, você vai até esperar Jesus voltar sem fazer nada, mas se você não quiser trabalhar, também não coma, porque o que a igreja está produzindo é para socorrer quem não pode. Você entende como é que é a coisa? Então o que acontece? A palavra de Deus está nos ensinando que nós temos sim responsabilidade. E aí nós somos chamados para o compromisso. As pessoas são destruídas primeiramente dentro de casa. Você quer ver os talentos, as pessoas que têm dons especiais para alguma coisa? O menino começa a cantar no banheiro, e ele tem uma voz linda, ou a menina tem uma voz linda, maravilhosa. E aí quem primeiro atrapalha a vida dele é o pai e a mãe. Cala a boca, menino! Quem é que aguenta esse menino cantando o dia todo? E aí vai falando, criticando. Aí o camarada desanima. Mas no dia que ele canta num bar, num barzinho, num boteco, o pessoal aplaude ele. Aí ele não quer mais ficar em casa, vai para o mundo, se torna rebelde. Porque ele vai para um lugar onde as pessoas reconhecem o que ele tem. É isso que acontece. No dia que eu comprei um violão, eu tinha 17 anos de idade e falei: eu vou aprender a tocar violão. E vem aquela parte que o Luciano já gosta que eu falo. Eu era da roça, e lá minha esposa já gosta quando eu falo essa parte, né? E lá na roça o pessoal tinha um monte de ideias, né? Que dizia assim: não, rapaz, para poder tocar violão tem que ter dom. E aí eu dizia assim: não, você tem que passar muito cedo de carneiro no dedo para poder ficar com a junta mole. E aí eu fiquei nessa luta. E eu falei: rapaz, eu tenho que aprender. Mas era tanta coisa que um dia eu resolvi comprar um violão, não dei mais ouvido a ninguém. E me tranquei com esse violão e tentei aprender. Sabe qual é o resultado, irmãos? Isso tem quase 30 anos. Eu não aprendi até hoje. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Acho que eu não passei sebo de carneiro o suficiente, né? Mas sabe o que acontece? Eu abri uma porta dentro da minha família. Meus irmãos aprenderam a tocar. Foi através de mim. E hoje esse rapaz bonitão que está aqui, do violão aqui, o violonista, olha ele ali, bonito só. Meu filho, bom músico. Tudo começou com aquele violão que eu peguei lá e perturbei a vida da minha mãe. Entendeu? É o resultado disso. E eu me alegro. Quando ele estava com 12 anos de idade, ele queria um videogame. Um game era o game? O que era, José? Um game. Ele estava feliz, um game, querendo um game. E eu fiquei assim pensando. Eu estava pregando fora, tinha passado uns 15 dias pregando aqui em Salvador, nessas regiões aí do Recôncavo. E aí eu voltei. Eu falei: rapaz, não vou comprar game para esse camarada não. Aí fui na Som Discos ali, fazendo propaganda que é do nosso irmão também. Fui lá na Som Discos, comprei um violão e levei, ele não estava em casa, e eu peguei, embrulhei mesmo papel de presente e levei lá no quarto dele, coloquei em cima da cama e deixei lá. E quando ele chegou, eu falei: vai lá ver o que tem lá no quarto. Aí ele correu lá, meu irmão, que abriu o violão novinho, cheirando amor à primeira vista. O cara não largou mais o violão. Deu trabalho, ensinei para ele as primeiras notas, ficou me dando trabalho demais, e eu lá tentando ensinar. E aí ele: não presta nada, não vou fazer não. Eu falei: vai, você vai, eu fiz, mas não faz. E aí vai, resultado. O grande problema é que hoje ele não deixa quase ninguém dormir nessa casa, porque é guitarra, é teclado, é contrabaixo, é ponto trem, que é uma suave que ninguém aguenta, né? Tem que estar tentando acalmar. Mas o que eu estou falando para vocês é que a gente precisa perceber as coisas. Não vamos ser assassinos de nossos parentes, nossos irmãos, não. Não vamos esperar que o mundo primeiro reconheça aquelas pessoas que nós deveríamos reconhecer, não. Não vamos esperar. Eu já vi pai falando: você é um fracasso, você não vai dar em nada, porque o menino estava cometendo algumas rebeldias. Espera aí, irmãos. Espera aí, né? Só porque está cometendo uma rebeldia. Quem foi que nunca cometeu nenhuma rebeldia?
que seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Quem nunca cometeu rebeldia, quem foi o filho que nunca cometeu rebeldia, atire a primeira pedra. Entende? Porque eu cometi, todos nós cometemos. Mas aí a Bíblia diz que a vara da correção tira isso do menino. Eu não estou dizendo aqui para poder bater, mas estou falando assim para educar. É com cuidado mesmo, é polimento. O ser humano nasce e ele precisa ser polido ao longo da vida. É o pai corrigindo, é o pai tendo cuidado, são os pais. Então é o seguinte, ao longo do tempo ele vai cometendo rebeldia, mas o fato de uma pessoa cometer uma rebeldia não quer dizer que ele já é um bandido, não. Todos nós temos essa tendência. Cabe ao pai controlando. Eu digo que criar filhos, e hoje depois de ter 4 filhos e 3 uma a partir dos 19 anos e outra com 15 anos, eu aprendi uma coisa interessante e uma metáfora interessante que pode explicar isso aqui. É como um pássaro na mão. Lembra da história do sábio, que o camarada trouxe um pássaro na mão e perguntou para ele: esse pássaro está morto ou está vivo? E ele parou assim e disse: a resposta está em tuas mãos. Porque o camarada disse assim: se ele disser que está vivo, eu mato o pássaro, aperto ele morre. Se eu disser que ele está morto, se ele disser que o pássaro está morto, eu solto, o pássaro voa. E o sábio respondeu: a resposta está em tuas mãos, porque dependia dele. Eu digo que o que vai acontecer com nossa família, com o filho, depende muito. A resposta está em tuas mãos. Ou seja, se nós apertarmos demais, ele morre. Se abrirmos a mão demais, voa. Então é preciso aprender a controlar isso. Nem abre, nem fecha, nem aperta e nem abre a mão. Se você abrir a mão, voa. Ou seja, deixar o filho com muita liberdade, faz tudo o que quer, é uma preocupação. Como que um filho faz tudo o que quer? Na minha casa tem uns meninos com quase 20 anos de idade, mais de 20 anos. E até hoje eu digo: no dia que vocês tiverem a casa de vocês, o apartamento de vocês, e se vocês colocarem lá no apartamento uma regra que não entra calçado de sapato, eu tiro meu sapato lá de fora e entro descalço, porque lá eu vou obedecer a regra da casa de vocês. Agora na minha casa aqui as regras quem diz sou eu. Aqui as coisas andam do meu jeito. E na hora que eu chegar na tua casa, as coisas andam do seu jeito. Eu respeitaria a sua casa, mas você vai respeitar a minha casa enquanto estiver aqui. Por que isso, irmãos? Estou sendo duro com meus filhos? Não. É porque eles precisam aprender que a sociedade, se eu poupar ele, o mundo não vai poupá-los. Se eu não cuidar deles, o mundo não irá cuidar. Se eu não demonstrar cuidado com a minha família, o mundo não vai demonstrar. E quando eles saírem lá, o mundo também não vai dar moleza para eles. Então eu tenho que aprender que a vida não é tão fácil como se imagina. Isso é o quê? É proteção. Então nós precisamos criar, fazer com que a nossa família seja um ambiente onde nós reconheçamos a capacidade e o talento dos outros. Você é burro, você não aprende isso. Como você é burro, você não aprende isso? Isso é um assassinato. Pode ser um assassinato intelectual. Pode. Ou criar uma revolta. Como? Esse menino é burro, não aprende matemática. Como assim? Quer dizer que todo mundo tem que aprender matemática? Quem foi que disse que todo mundo, que todas as pessoas inteligentes sabem matemática? Sabia que muitas das pessoas mais inteligentes do planeta, que mais contribuem para o nosso planeta ser um pouquinho melhor, não conhecia nada de matemática? Hã? Sim, inclusive dizem que Einstein, entendeu? E muitos outros. Quem foi que disse que todo mundo tem que saber matemática para ser inteligente? Quem foi que falou isso? É a nossa sociedade que está dizendo isso. Mas isso não é verdade. E aí nós acabamos matando as pessoas. Não, aquela pessoa é muito burra. Por isso toda vez que alguém diz para mim assim: eu sou muito burro, eu não consigo aprender, porque já atrás está vendo essa noção, eu digo: não existe ninguém burro. Existem pessoas que não se descobriram ainda. Existem pessoas talvez que não estejam se esforçando o suficiente. Ontem eu achei fantástico aquilo que o Harrison estava falando, do seu esforço, da sua dificuldade para poder lidar, vendo as pessoas lá em cima e dizendo: meu Deus, como é que eu vou chegar aqui? Entendeu? Mas aí o que vamos fazer? Esforço, meu irmão, luta, e de repente você chega num lugar onde você jamais imaginou que iria chegar. Entende? Então o que acontece, irmãos? Essas coisas, eu me lembro que outro dia eu estava no ônibus
alguns anos, isso já, e viu uma criança, ela estava com alguma coisa na mão que ela tentava abrir, ela não conseguia. Era uma criança assim de uns 5 ou 6 anos, e uma senhora, muito simpática, muito bonita, a mulher, né? E aquela senhora com aquela criança dentro do ônibus, e a criança tentando abrir, não conseguia. Aí um rapaz viu o embaraço da criança, aí pegou, ajudou a criança a abrir o doce, não sei o que, não me lembro mais o que era. E aí a mãe virou para o rapaz que ajudou o filho dela e falou uma palavra, me permitam dizer isso aqui, disse assim, ó, esse daí, para burro, só falta o rabo, só falta a cauda. Foi isso mesmo que ela falou. Do filho. Como você acha que vai ser um filho desse no futuro, irmãos? O que é isso? Não é o espírito de Caim na vida de uma mãe dessa? É o espírito de Caim. O espírito assassino que está dizendo, eu sou o guardador do meu irmão. O que eu tenho a ver com ele? Esse espírito assassino, irmãos, está destruindo muita gente, muita família. E sabe o que a família precisa fazer? Precisamos rever a nossa forma de nos relacionar. Precisamos ser as primeiras pessoas a descobrir entre nós, as pessoas. Eu me lembro da história de um cidadão, eu li numa das obras parece-me que de Charles Haddon Spurgeon, que é um considerado um dos grandes pregadores de Londres no século XIX. E ele conta a história de um professor de escola bíblica dominical, que era professor de crianças pequenas, bem pequenas. E todas aquelas crianças chegavam no domingo para a escola dominical, e aquele professor recebia aquelas crianças educadamente e chamava cada uma daquelas crianças de Senhor, bem-vindo Senhor fulano e tal. E as pessoas ficavam assustadas com aquilo, chamando de crianças, tal, né? Crianças. E perguntaram para ele, mas como que você trata essas crianças assim como se fossem gente importante? Ele respondia, é porque eu não sei qual desses meninos virá a ser o primeiro-ministro da Inglaterra. Ele estava olhando para o futuro. Dizem que uma das grandes virtudes do sábio é ver uma árvore numa semente. O sábio tem a capacidade de ver uma árvore numa semente. E as pessoas comuns e ridículas só conseguem chegar até uma árvore quando já tem fruto para poder ela colher. Não percebe que uma semente é uma árvore em potencial ou um pomar em potencial? Não percebe isso? Talvez o que Deus colocou na tua mão agora é apenas uma semente, mas você sabe quantos frutos esta semente irá se transformar se você cuidar dela e ela se transformar em uma árvore? Quantos frutos ela vai se transformar? Quantos frutos ela irá produzir? Por que não abraçar os nossos e dizer para ele, eu acredito em você? Por que não dizer para aquele que não está acreditando em si mesmo, dizendo assim, eu acredito em você? Eu me lembro de uma das turmas que eu estive ensinando há uns 2 anos atrás, numa escola, e eu cheguei à noite, aqueles meninos meio desanimados lá, que vêm do trabalho direto para a escola, uma das turmas de história que eu tinha, e eu cheguei na sala e falei assim, os meninos, gente bombardeando, criticando aqueles meninos lá, e eu falei para eles assim, eu quero dizer para vocês que eu não acredito muito em políticos, não acredito muito, fui falando um monte de gente que eu não acredito, mas em vocês eu acredito. Eu acredito que vocês querem alguma coisa. Eu acredito que vocês são capazes de ir a algum lugar. Quando eu terminei de falar assim, os meninos aplaudiram, bateram um palmo dentro da sala e falaram, muito bem, professor, porque tem muito professor que vem aqui dizer para nós que a gente não vai para lugar nenhum. Ou seja, isso é muito perigoso. E muitas vezes não é o professor que diz, você não vai a lugar nenhum. Porque quando o professor está dizendo, você não vai a lugar nenhum, talvez esse menino tenha uma história de pai, de irmão, de tio, de sobrinhos, dizendo que ele não vai a lugar nenhum. Muitos de nós que hoje está exercendo algum papel, eu me lembro que um dia quando eu encontrei com alguém que eu estava pregando e que olhou para mim e disse, você é Gilvan? Sim, me viu quando eu me converti, falou, quem imaginava aí que você ia ser pastor? É exatamente isso, irmão. Então, o que é isso? Isso é
mútua proteção. É a proteção financeira. É a proteção no sentido de proteger os talentos que Deus está levantando na sua família. É a proteção no sentido de proteger a emoção. Quando a gente ofende, a gente pede perdão. E o melhor é a gente se esforçar para não ofender. Então, quando nós tomamos essas atitudes, nós estamos gerando uma proteção dentro da família. E aí eu acho linda a história do filho pródigo, que ele, por rebeldia juvenil, deixou a casa do pai, achando que o mundo fora dos muros da fazenda era muito melhor e superior. E depois de muito peregrinar, de muito caminhar, como diz a música da Sandy, né? Depois de tanto caminhar, como é que é? Depois de quase desistir, os mesmos pés cansados voltam para você. Que coisa linda! É o filho pródigo dizendo, seria? Provável. É essa beleza que eu vejo. É ele dizendo assim: procurei tudo e descobri que a casa do meu pai é o melhor lugar do mundo. Eu saí de lá porque eu não queria mais nem ser filho, mas agora, se ele me receber pelo menos como empregado, eu quero ficar, porque este é o melhor lugar do mundo para se viver. Aleluia! Agora, se esse pai fosse um pai que dissesse: você não vai dar em nada, você é um fracasso, se fosse seguir essa visão, essa ótica, você não merece confiança, você é rebelde, não deveria estar na minha casa. Será que ele teria essa coragem de voltar? Ele iria ficar lá no mundo sofrendo, dizendo: bem que eu deveria voltar para casa, mas o meu pai é tão mal, a minha família é tão ruim, que eu prefiro viver esse inferno aqui do que o inferno de lá, porque o fogo do inferno de lá é mais quente que esse daqui. Mas aquele pródigo voltou, porque ele sabia que em casa ele tinha uma família que estava ocupada em proteger os seus membros. E quando ele chega em casa, o seu pai o recebe. Era para poder quebrar o pau, como diz, né? Lançar em rosto, falar: tá vendo? Falei que você ia quebrar a cara. Era para dizer: tá vendo aí? Sua rebeldia, o que é que deu? Não, o pai o abraçou, o pai fez festa, o pai recebeu com festa. E quando foi questionado por que fez a festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado novamente. Eu tenho que me alegrar. Isto é a visão de Deus para a família. A nossa casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Porque se você estiver fora, no trabalho, seja lá onde for, se lá no seu trabalho a vida for um inferno, se lá na escola a vida for um inferno, na faculdade a vida for um inferno, com os amigos a vida for um inferno, mas você voltar para casa e saber que você tem um pedaço do céu na terra, você voltará com confiança e com alegria. A casa tem que ser um lugar de refúgio, para onde todos voltarão à tarde com confiança, sabendo que tem um lugar de comunhão, de amor, de paz, de bondade, onde tem perdão, onde tem arrependimento, onde as pessoas, quando se ofendem, pedem perdão, onde existe proteção. A casa tem que ser esse lugar. A casa tem que ser um lugar como um filho pródigo, que voltou e teve abraço. A casa tem que ter abraço. Acho que uma das melhores coisas que eu fiz foi abraçar meus filhos desde pequeno, porque hoje eles me abraçam também. Abraçar é a melhor coisa que você faz. Entende? Então essa noite eu quero encerrar esta mensagem, porque já estamos passando do horário, a gente costuma terminar o culto nesse horário, mas eu quero encerrar convidando você esta noite, diante de tudo que nós ouvimos durante esse mês e esta noite, a fazer um pacto, uma aliança, um compromisso pela proteção do outro. Nós não vamos sair daqui com o espírito de Caim perguntando: o que eu tenho a ver com o outro, com o meu irmão, com o meu parente? O que tem a ver com ele? Eu não sou guardador dele? Não, nós vamos sair daqui comprometidos, sim. Se eles vão nos entender, problema. Nós vamos sair comprometidos. Se ele não puder fazer nada, a gente vai orar por ele. Vamos nos levantar em nome de Jesus?
vamos orar agora diante de Deus e dizer: Deus, eu quero fazer uma aliança com a minha família. Eu quero fazer aliança de que nós iremos nos proteger, nós iremos nos amar, certo? E aí o que diz que uma casa tem amor não é ausência de problema, não. O que diz que o que mede o grau de amor dentro de uma casa não é a ausência de problemas, não. O que mede o grau de amor dentro de uma casa é a forma como essas pessoas lidam com os problemas, é a atitude que elas tomam quando os problemas chegam. É isso que mostra o grau de amor que nós temos em casa. É quando o problema chega. E aí ele vai dizer assim: ah, mas o meu irmão não merece que eu proteja ele. Sabe uma coisa louca que eu acho? A inveja de Caim era muito terrível. O cara era invejoso demais. Ele não admitia ter alguém do nível de Abel dentro da casa dele. Ele não admitia, não aceitava isso, que Abel fosse melhor do que ele. Entende? Eu me lembro que, pastoreando uma igreja, tinha um menino que estava estudando muito e querendo ser um pregador. E às vezes ele dizia assim, alguém chegava para mim e dizia: rapaz, a mensagem que o irmão fulano pregou domingo, pastor, foi melhor do que a tua. E eu digo: graças a Deus, que bom que eu tenho um discípulo que já está pregando mais do que eu. Amém. Que bênção, não é? Que bênção saber que na igreja que eu pastoreio tem gente que prega melhor do que eu. Melhor que isso não tem. E aí, por que às vezes quando você sabe que uma pessoa está crescendo mais, a outra fica cheia de ira e de ódio porque o outro está crescendo, só porque o outro está crescendo? É aquela mensagem que eu preguei aqui sobre a crucificação, 2 ladrões, uma à esquerda, outra à direita de Jesus, e a multidão querendo a crucificação. Crucificaram 2 classes de pessoas. A sociedade, ela tem uma sociedade mediana, que é a maioria, e tem os piores e tem os melhores da sociedade. Mas essa sociedade mediana, ela é tão hipócrita que ela condena os piores, porque diz: são piores do que nós, tem que ser condenados, né? Tem que ser condenados, são os piores do que nós. Mas se ela estivesse sendo justa, realmente honesta, ela não estava crucificando também os que são melhores do que ela. Crucificou os ladrões porque eram piores, né? E Jesus, por que crucificaram? Porque era melhor. A nossa sociedade não tolera os piores, mas também não tolera os melhores. É porque a sociedade quer todo mundo igual, como disse o pregador de ontem, o palestrante de ontem, né? Quer todo mundo bitolado, no mesmo nível, do mesmo jeito. E aí aqueles que sobressaem entre nós, a gente tem que apedrejar, tem que perseguir. O irmão, se o irmão for melhor que você, meu irmão, se tiver alguém melhor do que eu vou aprender com ele. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: é melhor que eu, opa, eu quero estar perto desse camarada, porque eu quero absorver um pouco do que ele tem. Não é assim? Que bênção! É aquela coisa dos índios, lembra dos índios aqui que eram os antropófagos do Brasil, e que faziam os europeus tremerem de medo, que eles comiam, mas não é porque eles queriam devorar os inimigos, é porque eles acreditavam que os inimigos tinham virtudes, e quando eles comiam os inimigos, eles estavam absorvendo a virtude desses inimigos. É tanto que eles comiam o quê? Os guerreiros, para absorver a virtude deles. A crença deles era esta, entendeu? Ou seja, vamos nos aproximar das pessoas, vamos ver o que elas têm de melhor. Eles devoravam, por que devoravam? Para absorver a virtude. Assava o camarada, cortava os pedacinhos e devorava para absorver a virtude do guerreiro. Não vamos fazer como os índios, não vamos sair devorando ninguém. Mas eu estou falando no fato seguinte: tem alguém melhor do que ele? Que eu quero estar perto dessa pessoa, eu quero me aproximar dela. Tem alguém melhor do que eu na minha família, em alguma área? Eu vou reconhecer, entendeu? Eu queria aprender a tocar violão, queria aprender a tocar, não aprendi até hoje, mas eu fico tão feliz quando eu vejo que meus irmãos tocam bem, que bênção, entendeu como é que é? São bons músicos. E aí eu admiti que o meu dom era outro, não era aquele. O meu dom ali foi só para poder despertar uma geração. E quem sabe o teu dom é só para despertar uma geração.